A história se passa em uma floresta na Virgínia Ocidental, onde um casal está andando de bicicleta. A mulher leva o namorado até uma fonte termal ao ar livre, um lugar que ela descobriu quando era criança. Eu quase te perdi lá atrás. Então, que lugar é esse? É um lugar especial. Eu descobri quando acampei aqui quando era pequena. Ao ver o local, o namorado acha que seria inapropriado não aproveitar a oportunidade, já que estão sozinhos, e o momento parece perfeito para se conectarem. Entra. Tá falando sério? Tá quente. Claro. São fontes quentes, seu bobo. Tá muito quente. Tá bom assim? Bom, se você quer o contato pleno com a natureza... Enquanto o casal se aconchega, um canibal os observa não muito longe, escondido entre as árvores. Depois de terminarem e se vestirem, eles se preparam para voltar. O canibal os segue de perto e, enquanto estão pedalando, o namorado é subitamente atingido por uma flecha. Nesse momento, o casal percebe que algo está errado. Eles tentam fugir, mas o canibal acerta uma flecha na cabeça do rapaz, matando-o instantaneamente. A mulher, em choque, não tem tempo para pensar e foge de bicicleta. Infelizmente, ela aciona uma armadilha com arame farpado que prende seus olhos. Então, os 3 irmãos canibais puxam o fio com força, decapitando-a rapidamente. Enquanto isso, o protagonista Danny dirige rumo às montanhas com sua namorada Toni, acompanhado do amigo Vic. O motivo da viagem é uma notícia recente sobre sua família em uma vila próxima, onde Danny supostamente herdará uma grande propriedade. Então, você não tinha a menor ideia? Ele era adotado, você sabe. Obrigado, Tony. Eu só conheço ele desde o primeiro ano da faculdade. Mas ainda assim é bem legal. Só de você saber que tem uma família por aí. Nós somos a família dele. Por isso estamos aqui. Há mais 4 pessoas no grupo: Rod, Brian, Gillian e Charlie, que tiveram problemas com o carro e não conseguiram acompanhar o veículo de Danny. A cena muda para a propriedade, onde a anfitriã Sally está maquiada e aguardando ansiosamente pela chegada de Danny, junto com o dono do local, Jackson. Eles são irmãos e primos de Danny. A família segue uma tradição de incesto, acreditando que isso mantém a linhagem pura para os descendentes. O problema é que a maioria dos membros da família possui deformações, por isso, eles recorrem a Danny, que é normal, para continuar o sangue da família. Sally diz que está ansiosa para ter uma conversa íntima com ele. Logo, Danny e seu grupo chegam à misteriosa propriedade Hob Springs. Apesar de antiga, a mansão ainda transmite elegância e imponência. Os olhos de Sally brilham ao ver Danny. Enquanto conversam, os 4 amigos de Danny também chegam. Com todos reunidos, Jackson faz um tour pela propriedade. O grupo fica impressionado com o luxo da mansão, isolada nas montanhas. Depois, eles vão até a sala de jantar, onde apenas uma refeição está servida. Jackson explica que não esperava tantas pessoas, então irá preparar mais comida e pede que descansem um pouco. Ao saírem, começam as divergências no grupo. Brian sente que há algo estranho no lugar e desconfia que Danny possa herdar tudo tão facilmente. Ele insiste para que eles vão embora. Mas Danny recusa, pois não quer desperdiçar a chance de ter uma vida melhor, especialmente agora que encontrou sua única família. A propriedade, cheia de história, pode trazer surpresas inesperadas. Tony e Vic concordam, enxergando a viagem como umas pequenas férias de alguns dias. No fim, a maioria convence Danny a ficar. A propriedade agora funciona como um hotel com águas termais e, além do grupo de Danny, há outros hóspedes no local. Uma mulher, arrumada e a caminho de um encontro, é subitamente empalada por um machado enquanto caminha pelo corredor. Jackson a atacou porque Agnes havia flertado com ele naquela manhã, e com medo de que ela atrapalhasse seus planos, decidiu eliminá-la. Enquanto isso, Danny e seu grupo encontram uma fonte termal ao ar livre. Danny e Tony começam a demonstrar carinho, o que desperta o ciúme de Sally. Após a diversão, Jackson distribui os quartos e a noite começa a cair. Mais tarde, Jackson vai até os fundos da propriedade, onde os irmãos canibais, que haviam escapado do filme anterior, reencontram sua verdadeira família. Jackson os repreende por serem tão evidentes e os alerta para agirem com mais cautela. Ele diz para não fazerem mal a Danny nem aos amigos, ainda não. Em breve, terão sua chance de caçá-los. Na manhã seguinte, Gillian e Brian vão até a loja local e notam vários cartazes de pessoas desaparecidas. Um policial se aproxima e cola mais um.
Agnes, que foi à propriedade vizinha, desapareceu. Eles conversam com o xerife, que entrega alguns panfletos na esperança de que alguém a reconheça ao voltarem. Enquanto isso, Danny encontra uma pilha de fotos que mostram toda a história da família. Todos nas imagens têm uma aparência estranhamente parecida. Em uma das fotos de grupo, curiosamente, uma pessoa está com a cabeça coberta por um saco. Jackson interrompe a conversa e leva o grupo até uma sala de armas, cheia de espingardas e rifles. O item que mais chama a atenção de Danny é um arco, que, segundo Jackson, pertenceu ao avô, um caçador habilidoso. Vendo o interesse de Danny, Jackson o leva para fora e começa a ensiná-lo a caçar. Logo, um animal aparece e Danny acerta o alvo com uma flecha. Esse momento desperta algo novo em Danny. No entanto, sem que ele saiba, não é ele quem mata o policial. É Three Finger, que o embosca e mata enquanto o agente tenta resistir. De volta a Danny, Jackson entrega a ele uma faca e diz para finalizar o servo. Por mais cruel que pareça, Jackson afirma que, se Danny quiser herdar o legado da família, deve aceitar suas tradições. Danny obedece e mata o animal com um único golpe. O sangue o excita de uma forma que nunca havia sentido antes. Enquanto isso, Vic está preocupado com Danny e vai procurá-lo nos fundos da propriedade. Ele dá de cara com Sawtooth devorando o cervo morto. Apavorado, tenta fugir. Ele corre desesperadamente floresta adentro e o pânico é seu único e fiel companheiro. No entanto, antes que ele se mate sozinho, ele acaba esbarrando no próprio Danny e os dois rolam colina abaixo. Danny acaba acionando uma armadilha dos canibais e prende a perna numa lâmina. Vic tenta buscar ajuda, mas Jackson aparece e os leva de volta. Já na mansão, Sally cuida do ferimento de Danny. Seu comportamento, que já era inquieto, agora se torna mais sedutor. Ela começa a flertar abertamente com Danny, usando uma linguagem insinuante. Danny fica tentado, e quando os dois estão prestes a se envolver, Tony entra no quarto, interrompendo o momento e criando um clima tenso. Sally disfarça, dizendo que ia cuidar de Vic, e sai. Depois que ela vai embora, Danny e Tony acabam se tornando mais íntimos. Sally, que estava do lado de fora da porta, estava cada vez mais tentada. Durante o café da manhã, Danny começou a planejar sua vida futura na propriedade, sugerindo que Rod promovesse o local online e que Vic escrevesse um livro sobre a história do lugar, criando assim uma cadeia de negócios. Dessa forma, mais pessoas conheceriam a propriedade e eles poderiam lucrar bastante. Em seguida, ele atribuiu a Brian a tarefa de elaborar um plano de negócios. No entanto, Gillian não ficou feliz com isso, e ao voltar para o quarto, discutiu com Brian. Ela disse que eles deviam voltar para a cidade, mas Brian respondeu que estava ali para ajudar Danny, e os dois acabaram discutindo feio. Num acesso de raiva, ele derrubou a bolsa de Gillian no chão. Para surpresa de todos, caiu de dentro uma escultura que Gillian havia escondido, pois sabia que ela tinha grande valor. Havia muitas esculturas como aquela espalhadas pela propriedade, e ninguém notaria se uma fosse vendida na cidade, rendendo bastante dinheiro. Ao ouvir isso, Brian ficou surpreso e parou de discutir. Imediatamente pediu que Gillian mostrasse a ele as outras esculturas. Na sala das esculturas, Brian descobriu uma passagem secreta que levava ao porão. Ambos, curiosos, decidiram descer. Lá encontraram um corredor circular de 2 níveis, parecido com um altar, e no centro havia uma cadeira estranha. Gillian, que entendia dessas coisas, percebeu na hora que era uma cadeira usada para jogos íntimos. Ela se sentou e logo Brian entendeu o propósito daquilo. Antes que pudessem pensar muito, Gillian se animou e puxou Brian para um momento de intimidade. Sally, escondida por perto, observava tudo com desejo crescente. No entanto, os 3 irmãos estraga-prazeres surgiram do nada e acabaram com a diversão do casal. Eles atacaram Brian com ferocidade e mataram Gillian de forma brutal e indescritível. Quando estavam prestes a dar o golpe final em Brian, Sally o impediu, dizendo que deviam esperar. Ela pediu para que levassem Gillian embora rapidamente. Quanto a Brian, ela mesma cuidaria dele, levando-o de volta ao quarto. Após mais um momento íntimo, Jackson entrou e avisou Sally que ela deveria conservar suas forças para depois, ou acabaria exausta. Mas Sally respondeu que não aguentava mais esperar. Danny estava bem ali, mas fora de alcance, e isso a deixava frustrada. Jackson então disse: "Não se apresse, esta noite começaremos a cerimônia." Vendo que Brian já estava sem chances, Sally o sufocou com um travesseiro. Enquanto isso, Tony e os outros continuavam com os planos para a propriedade. Vic sugeriu encontrar algo marcante que pudesse atrair visitantes e saiu sozinho para procurar. Durante sua busca, encontrou várias malas com nomes que reconheceu dos cartazes de pessoas desaparecidas, incluindo o de Agnes, o mesmo que haviam visto antes. Logo em seguida, ele viu Jackson e Sally conversando com Danny, dizendo que naquela noite iriam apresentá-lo à grande família. Preocupado com a situação, Vic decidiu segui-los secretamente. Eles chegaram a uma pequena vila cheia de pessoas deformadas.
Após se sentarem, Jackson começou a contar a história da família. Disse que há muito tempo, 3 famílias chegaram naquele lugar. E após anos de guerras, a família dele saiu vitoriosa e reivindicou aquelas terras. Enquanto falava, Jackson serviu a Danny uma taça de vinho tinto feito artesanalmente, dizendo que, ao bebê-lo, ele se tornaria oficialmente parte da família. Mas depois que Danny bebeu, ele de repente sentiu uma onda de sede de sangue. Jackson explicou que eles matavam pessoas inocentes porque invadiram suas terras, enfraqueceram a família e contaminavam sua linhagem. Para preservar sua linhagem pura, eles só permitiam casamentos incestuosos. Como Jackson não podia ter filhos, ele procurou Danny para esse fim. Danny estava confuso e antes que pudesse reagir, Sally de repente o beijou. Vic, que estava observando de trás, foi visto por Sawtooth e foi capturado, levado para a vila. Desesperado, Vic continuava chamando por Danny, que sentiu uma estranha sensação de familiaridade com ele. Jackson lhe disse: "Você está bêbado, você não o conhece", conseguindo lavar o cérebro de Danny e descartando a vida de Vic como irrelevante. Em seguida, Three Finger usou uma faca para lidar com Vic. O sangue que fluía excitava os aldeões deformados. Sally pegou uma tigela para coletar o sangue e também encheu uma tigela para Danny. Em seu estado confuso, Danny a bebeu sem pensar. Mais tarde, sob a tentação de Sally, eles se envolveram intimamente, completando a cerimônia. Na manhã seguinte, Danny, ainda bêbado, retornou para a propriedade. Tony percebeu que ele parecia uma pessoa diferente. Suas palavras agora eram duras e exigentes. Danny disse que só queria dormir e não queria ser incomodado. Charlie sentiu um cheiro estranho e seguiu o aroma até a cozinha, onde encontrou Jackson cozinhando. Para seu horror, os ingredientes eram carne humana. Aterrorizados, o grupo correu e se escondeu em um canto. Então, eles viram a cabeça decapitada de Vic na geladeira, o que os deixou completamente apavorados. Eles tentaram escapar novamente, mas encontraram os 3 irmãos, e Charlie, corajosamente, segurou Sawtooth, pegando um haltere para se defender. Mas seu ataque foi inútil contra os canibais. Sawtooth e One Eye o imobilizaram, e Three Finger forçou um cano de água em sua boca, inundando-o continuamente. Charlie lutou, mas os 3 irmãos continuaram a injetar água nele, até que seu estômago explodiu. Enquanto isso, Tony e Rod estavam quase na porta quando Tony, de repente, teve um colapso. Insistindo em voltar para encontrar Danny, Rod tentou impedi-la, mas ela correu de volta sozinha. Ela foi até o armário para pegar uma espingarda, preparando-se para um confronto final. Rod também foi procurar Danny, mas encontrou Three Finger pelo caminho. Em pânico, Rod pisou em uma armadilha. Ele conseguiu ficar quieto enquanto era arrastado para o corredor, onde as correntes o prenderam. Uma rápida lâmina, e ele estava acabado. Tony, segurando a arma, encontrou o porão e se deparou com Sally. Sally zombou dela sobre o momento íntimo que teve com Danny na noite anterior. Tony ficou furiosa e acertou Sally com a coronha da arma. Isso enfureceu Sally, e as duas começaram a brigar. Sally tentou afogar o rosto de Tony em água fervente. Mas Tony rapidamente reagiu e bateu o rosto de Sally na água, queimando-o. Tony então pegou a arma novamente e atirou em Sally 2 vezes, embora nenhum dos tiros fosse fatal. Justo quando ela ia atirar pela 3ª vez, Danny apareceu e a parou, gritando com raiva. "Esta é minha família, por que você está fazendo isso?" Ele disse. "Não sou mais o mesmo. Se você não quer se machucar, saia agora." Mas Tony recusou, dizendo, "Se você não for embora, eu também não vou." Enquanto discutiam, Jackson apareceu por trás e fez de Tony uma refém. Vendo Sally ferida, ele estava prestes a matar Tony. Mas Danny, lembrando-se do passado deles, implorou para Jackson tratar os ferimentos de Sally e deixar que ele lidasse com Tony. Em um momento de fraqueza, Danny deixou Tony ir. Jackson, vendo isso, rapidamente se lançou sobre ela. Mas Tony pegou uma chave da cintura dele e a enfiou em seu rosto até que ele parou de respirar. Ao ver isso, Danny perdeu o controle. "Justo quando encontrei minha família, você me fez perdê-la." Enquanto falava, os 3 irmãos apareceram e terminaram com Tony de trás, usando facas. Logo depois, a propriedade das termas foi reaberta, e Danny se tornou o proprietário. Ele conheceu uma mulher e perguntou como estava a comida. Ela disse que estava deliciosa. Quando Danny entrou na cozinha, viu os 3 irmãos moendo carne. Acredito que todos saibam de que tipo de carne se tratava. Em seguida, eles foram para o porão, onde Danny chamou os 3 irmãos para observar seu momento íntimo com Sally, garantindo que a linhagem da família continuasse. Obrigado por assistir. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal para ficar sempre por dentro das novidades. Até a próxima e tenha um ótimo dia.